Uma pergunta para cada. A outra? Peraí. Vamos lá, gente. Uma para cada. Oi, Felipe. Boa noite. Duda Dal Ponte, do Sport TV, TV Globo. Bom, quando vocês entraram em campo, a gente viu um Flamengo jogando diferente. Não só pelas peças, mas pelo modo mesmo. Desde que você assumiu o Flamengo, a gente viu um Flamengo muito agudo, sempre jogando para frente, finalizando muito. E dessa vez foi diferente. Você pensou em uma proposta de jogo diferente para testar, já pensando em 2025? Boa noite a todos. Vai ouvir? Não, a proposta foi que a gente... Pode fechar aquela porta. Entra ou sai? Não, a proposta foi a mesma, de ser protagonista do jogo, de tentar a todo momento agredir o adversário, mas é verdade que no começo do jogo estávamos um pouco circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lento essa circulação, e acelerando o jogo quando não precisava acelerar, né? Então isso levava o time a ter idas e voltas na bola. Tivemos que o bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas que a gente teve, perdas de bola que o nosso time não costuma ter, e isso fez com que o time se descompactasse e gerasse um espaço muito grande no meio, e acabou tendo esse ida e volta que eu não gosto, não queria, não era meu objetivo. O jogo foi planejado da mesma forma, só que não todos os adversários são iguais. Existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma, um jogo vertical também, e da nossa parte jogadores que não vinham jogando tanto, né? Então é normal, é natural até eles se encontrarem um pouco no campo. Foram alguns erros e a partir do que o time se encontrou um pouco mais, começou a jogar. Então o que eu quero dizer com isso? Me estendi demais. Que o fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Felipe, boa noite aqui. Parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. O time entrou em campo hoje sem um objetivo desportivo diretamente assim, né, uma disputa pelo título ou algo desse tipo, mas entrou em campo e venceu o jogo, né, fazendo aí a sua parte dentro de campo. Havia um movimento de parte da torcida de entregar o jogo para acabar influenciando no resultado da parte de cima da tabela de um adversário, de um rival direto do Rio, que é o Fluminense. Eu queria saber o quanto isso impactou dentro do vestiário, qual foi o papo de vocês para que hoje o time conseguisse entrar em campo e vencer a partida, mesmo que influenciasse diretamente na permanência ou não do Fluminense na Série A. Obrigada. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, jogamos para nós, para a nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, sim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos os treinamentos durante a semana, preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota, e aí todo mundo teria falado, entregou o jogo? De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais, mas além, muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol, e jamais abriria mão disso. Próximo. Felipe, Simon Lerdo, do Coluna do Fla. Domingo tem uma festa preparada de despedida para o Gabigol. E a gente sabe que o Flamengo agora está véspera de eleição, talvez mude a gestão, talvez continue a mesma.
Quando sentarem com você, após a decisão de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025, e perguntarem: você quer que a gente faça um esforço a mais para manter o Gabigol ou já assimilou a saída dele? O que você vai dizer? Primeiro, o Gabi vai ter uma festa de despedida, mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe, e temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado, e acima de tudo isso está em jogo o jogo. Depois o Gabi vai ter uma festa merecida, vai ter uma homenagem, a torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, de 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram. E isso vai acontecer, é natural. Ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram. E outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo. E é isso, o clube que fica. Então, é importante que o escudo esteja acima de tudo, mas que sim, a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade, muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Felipe, boa noite, parabéns aí pelo resultado, pela vitória, né? Na última partida você falou que é Flamengo, você ia honrar, ia fazer um belo jogo, ia buscar o resultado de vitória aqui em Criciúma. Uma avaliação, não do jogo, não das mudanças, mas sim do teu trabalho até então. Copa do Brasil, vaga para Libertadores, o teu trabalho até o momento, Felipe. Isso é o trabalho de vocês, me avaliar. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura. É um absurdo o que esse time pode render, o que está rendendo e o que ainda pode crescer. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível, e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Professor, é isso. Mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo de Felipe Luiz só faz ganhar, só faz jogar bem. Hoje, até no primeiro tempo, não acho que tenha jogado bem, não. Mas já foi o suficiente para sair ganhando de 1-0. O Flamengo hoje jogou com o time C, minha gente. O time do Flamengo hoje era o C. Porque além dos desfalques do Gerson, do De La Cruz, do Rossi, do Léo Pereira e do Alexandro, e do Gabriel, 6, o Felipe ainda poupou o Wesley, botou o Varela para jogar, poupou o Léo Ortiz, botou Davi Luiz ao lado de Fabrício Bruno, e poupou o Michael. Começou com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata. Então, meus amigos, era o time C, não dá nem para dizer que é o time B. Foi o time C do Flamengo que foi a Criciúma hoje e deu esse presentão para os tricolores. Sei que vai estar muita gente reclamando aqui, já andei dando uma olhada nas mensagens, muita gente puta porque acha que deveria ter entregado, coisa e tal. Gente, vamos lá, na boa. O Felipe Luiz não é disso. O Felipe Luiz é um puta treinador. O Felipe Luiz é a melhor notícia do Flamengo nesse ano. Vocês acham que o Felipe Luiz ia se prestar a entregar um jogo? Não faz o menor sentido. O início da carreira dele, botar uma mancha dessa? Não, nem pensar. Fez bem, escalou o time, cobrou muito e cobrou forte. Na saída do campo, foram entrevistar o Bruno Henrique. Bruno Henrique que voltou a marcar depois de 16 jogos sem balançar as redes. Hoje fez de pênalti o segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique que está se esforçando muito, mas
tá custando a pegar a forma de novo, né? Tá errando ainda muitas coisas, tá voltando demais em determinadas situações, volta, pede a bola e toca para trás. Está longe de ser o Bruno Henrique que nós todos conhecemos e gostamos. Mas, o que ele disse na saída do campo? A gente ganhou porque a gente tem um treinador que nos cobra muito, que nos cobra como se estivéssemos jogando uma final de campeonato. Para ele, não tem esse papo de que o jogo não vale nada. Para o Felipe, todo jogo do Flamengo vale muita coisa. Ele hoje nos cobrou como estava nos cobrando na final da Copa do Brasil. E olha que beleza. O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Luiz Araújo, e essa, para mim, foi a grande notícia da noite, a volta do Luiz Araújo aos campos, e sendo decisivo, completamente decisivo. Primeiro tempo, aquele ataque com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata na esquerda, estava um ataque de riso, né? Estava praticamente um ataque de riso. Mas quando entram o Michael e o Luiz Araújo, o panorama muda, principalmente o Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi quem deu o chute que bateu no braço do zagueiro do Criciúma e se transformou em pênalti, e o Luiz Araújo foi quem fez o terceiro gol. Então foi uma excelente notícia para a torcida do Flamengo ver o Luiz Araújo, que teve aquele problema sério no joelho, cartilagem do joelho, ligamento, enfim, fez um estrago ali no joelho dele, claro que não tão grave como o do Pedro, mas teve que sofrer cirurgia também e tudo. É ótimo a gente ver de novo o Luiz Araújo jogando aquele futebol que ele jogava antes de se machucar. Normalmente, o jogador, quando volta de uma contusão séria, ele precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo, para pegar toda a sequência natural do seu futebol. O Luiz Araújo, hoje, entrou jogando como se tivesse jogado a partida anterior. Excelente partida do Luiz Araújo. Aliás, a minha enquete hoje é essa. Quem foi o melhor do Flamengo na vitória? Eu botei o Luiz Araújo, eu botei o Bruno Henrique, que bem ou mal participou de 2 dos gols, e botei o Varela, que fez um gol, e botei o Felipe Luiz. Deveria ter colocado também o Pulgar. O Pulgar jogou muito bem hoje. Mas ali na hora, correndo para poder entrar na hora, eu acabei não botando o Pulgar. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Já está interessante. Já temos mais de 400 votos. E o Felipe Luiz é quem larga na frente. Hein? 38% para o Felipe Luiz, 32% para o Bruno Henrique, apenas 25% para o Luiz Araújo, surpresa para mim, e 5% para o Varela. O Varela não é nem que tenha feito um partidaço, mas o Varela acertou um chutaço, que eu vou te contar. Que belíssimo chute. Né? Bom, estamos fazendo essa live para não deixar de pegar o embalo do jogo do Flamengo. Eu cheguei a pensar em deixar para fazer a live no final dos jogos das 9h30, ou seja, jogos que podem estar decidindo o campeonato. Nesse momento estão. O Botafogo vai derrotando o Internacional por 1-0, acabou o primeiro tempo agora, e o Palmeiras vai empatando com o Cruzeiro em 0-0, no Mineirão vazio, sem torcida, aquele absurdo. Se acabar assim, acabou o campeonato. O Botafogo é o campeão, com uma rodada de antecipação, e o Palmeiras corre o risco de acabar ultrapassado pela gente na última rodada. Olha aqui como é que está a situação do Brasileirão. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Rapidinho, meus amigos. Olha lá como é que estamos. Botafogo já com 76 pontos. Palmeiras com 71, porque está empatando. Se por acaso o Cruzeiro ganhar, ele vai a 70 e fica 1 ponto só na frente do Flamengo. Sendo que o Flamengo pega na última rodada o Vitória no Maracanã e o Palmeiras pega o Fluminense, que já deve estar também livre. Basta o Fluminense derrotar o Cuiabá. Se o Fluminense perder do Cuiabá, aí o Fluminense vai para o Allianz Parque precisando de ponto. Mas, não sei não, hein? De repente, quem sabe? O Cruzeiro faz uma graça hoje e na última rodada a gente ainda passa o Palmeiras e acaba em segundo lugar. Está aqui a tabela, Botafogo 76, Palmeiras 71, Flamengo 69, Fortaleza 66. Fortaleza empatou, não foi isso? Como é que está o Fortaleza? Está jogando, está 1-1. Imagina, está empatando com o Atlético Goianiense. Fez 1-0, levou empate. Então, Internacional perdendo fica com 65. O Flamengo se fixa praticamente garantido no terceiro lugar. São Paulo 59. Esse, repito, são os 6 clubes brasileiros classificados direto para a fase de grupos.
E depois, disputando as 2 vagas da Libertadores, estão o Corinthians com 53, acho que o Corinthians vai ser o dono de uma dessas vagas, e o Bahia e o Cruzeiro 50-50, cabeça a cabeça. Essa definição de Bahia e Cruzeiro vai ser interessante, hein? Porque o Bahia, na última rodada, o Bahia pega o Atlético Goianiense em casa, né? É chamado mamão com açúcar. E o Cruzeiro pega o Juventude no Jacone. Juventude que que escapou definitivamente do risco do rebaixamento. Juventude agora tem 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento, já que o primeiro fora da zona do rebaixamento dentro da zona do rebaixamento tem 38. Então o Juventude está garantido na primeira divisão no ano que vem. Juventude que começou com o Roger, que está acabando com o Inter e que está com o Inter lá em cima. Belíssimo trabalho, belíssimo campeonato brasileiro do Roger, né? Ninguém faz mais, entretanto, do que Felipe Luiz nessa reta de chegada. É sensacional o aproveitamento de Felipe Luiz. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muitas outras coisas, vamos falar sobre a eleição do Flamengo, não tenho como deixar de falar. Houve mais um debate hoje, dessa vez no jornal O Globo, um debate com os 3 candidatos. Sobraram lá algumas farpas e tudo, mas no fundo, eu continuo com aquela minha impressão que é triste o quadro eleitoral do Flamengo. Porque o candidato que me parece mais bem intencionado é o Maurício Gomes de Matos. Mas não acredito que ele tenha chance. Vai dar BAP, que é o que eu acho normal, ou Dunche Abranches. O Maurício não acredito que chegue. Continuo a acreditar até que no desenrolar dessa semana, a eleição é na segunda-feira, dia 9. Nessa semana, não afasta a possibilidade, de repente, o BAP e o Maurício se entenderem. Vamos esperar para ver. O Flamengo venceu o Criciúma por 3-0 na noite desta quarta-feira, 4, no estádio Heriberto Russi, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter mais objetivos na competição, o rubro-negro mostrou sua força, complicando a situação do time catarinense na tabela e, de quebra, ajudando o Fluminense na luta contra o rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Varela, Bruno Henrique, de pênalti, e Luiz Araújo, garantindo uma atuação segura do time carioca. Com a vitória, o Criciúma estacionou na 17ª posição, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, rival histórico do Flamengo, ocupa a 16ª colocação, com 40 pontos, e ainda joga nesta rodada, mantendo a esperança de escapar da degola. Por outro lado, o Flamengo segue firme na 3ª posição do campeonato, com 69 pontos, e já tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores de 2025. O Flamengo começou a partida sem a pressão de buscar resultados, mas não abriu mão de impor seu estilo de jogo, dominando a posse de bola no primeiro tempo. O Criciúma, precisando desesperadamente da vitória, tentou se impor e chegou a criar boas chances. Bolassi arriscou um chute perigoso, e Arthur Caíque esteve muito perto de marcar ao acertar a trave em um lance que levantou a torcida local. Apesar das tentativas dos donos da casa, foi o Flamengo quem abriu o placar no último lance da etapa inicial, com Varela aproveitando bem uma jogada ofensiva. No segundo tempo, o Criciúma voltou com mais intensidade, mas teve suas ambições frustradas quando, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo após Tobias Figueiredo tocar a bola com a mão dentro da área. Bruno Henrique cobrou com tranquilidade e ampliou o placar, complicando ainda mais a vida do time catarinense. Tentando reagir, o Criciúma se lançou ao ataque, mas viu suas esperanças ruírem aos 38 minutos, quando Luiz Araújo marcou um golaço, selando a vitória rubro-negra. Depois do terceiro gol, o Flamengo apenas administrou a partida, enquanto o Criciúma buscava, sem sucesso, diminuir o placar. O resultado foi comemorado pela torcida rubro-negra, que mesmo sem maiores pretensões na competição, celebrou mais uma boa atuação do time. Já para o Criciúma, a derrota deixou o time em situação delicada na luta contra o rebaixamento, aumentando ainda mais a pressão para a rodada final do Brasileirão.